Olá, bem-vindos ao podcast Venci e Vivi. Esse podcast só fala de saúde e hoje eu vou entrevistar uma economista. O motivo, a economista teve câncer. Bem-vinda, Patrícia Palermo. Olá, meu amigo Daniel Escola, meu onco-friend, né? Na verdade, a gente passou por poucas e boas, né? Mas eu acho que a moral da gente estar aqui hoje é para dizer que tudo passa, né? Para dizer que, Isso. por mais triste que pareça, né? Isso era uma coisa que eu odiava ouvir naquela época, né? Vai passar, vai passar. A verdade é que passa, e que bom que passa, e que bom que a gente passa com histórias para contar, dizendo que dá para vencer essa doença terrível. Sabe o que eu tive que me adaptar a ouvir? Pelo menos tu tá vivo. E no início, Paty, a gente passa por tanta coisa que pelo menos eu estou vivo. E agora eu pensei em entender melhor. Mas vamos lá. Quando tu teve câncer? Eu tive câncer já 2 vezes, né. Ó, o meu primeiro câncer, ele foi diagnosticado lá no finalzinho do ano de 2015, né. Eu tinha recém completado 36 anos, então o meu câncer data de quando eu tinha 35 anos, né. E depois eu tive câncer pela segunda vez no ano de 2020. Eu tinha 4 anos e 9 meses do diagnóstico fechado. Pensei que eu ia ganhar a taça lá de entrar num período mais calmo da minha vida, e aí outra avalanche veio sobre mim. Então, eu tive a primeira vez O, com 36 anos recém-feitos e depois com 40 anos. o primeiro, qual foi o tipo de câncer? Nos dois casos, eu tive o mesmo câncer, né? Mas foi um câncer novo que eu tive, né? Então, não foi o mesmo câncer que reapareceu, vamos dizer assim, né? Eu tive um HER2, câncer de mama. Tu sabia, vamos lá com números, não, que tu é melhor que eu. Tu sabia que a maioria dos homens abandona as mulheres quando elas descobrem que tem câncer de mama? Sim, eu sabia. Eu sei que a incidência, né, de fins de casamento, quando a mulher tem câncer, é muito maior do que quando acontece o contrário. Talvez seja, né, por essa questão cultural da mulher ser mais cuidadora com relação aos seus do que o próprio homem. Mas graças a Deus, se eu Bem, tive uma coisa que me ajudou muito nesse processo como um todo, foi a estrutura do meu casamento. Eu sempre digo que teve algumas escolhas que eu fiz na minha vida que eu acho que foram assim primorosas, foram fantásticas, né? E entre elas está certamente com quem eu me casei. Paty, no meu livro eu digo que a rede de apoio é muito importante. Quando tem câncer, ninguém me abandonou, nem família, nem amigos, nem colegas, nem ninguém. E isso é muito importante, eu imagino para ti que é mãe também, né? Com certeza, eu tinha uma rede de apoio que me ajudou muito. E a minha rede de apoio mais particular, vamos dizer assim, né? Aquele meu primeiro grande entorno, que foi o meu marido, a minha filha e a Lulu, que trabalha aqui comigo já há 14 anos, foram, de fato, as pessoas que mais me ajudaram nesse processo como um todo. Eu tive o apoio de outros familiares, tive o apoio de amigos, mas esse entorno, para mim, foi o núcleo duro que fez a coisa de fato acontecer. E como é que foi descobrir que teve um segundo câncer? Eu vou te dizer que a dor veio no primeiro câncer, tá? Acho que o segundo câncer, por mais que eu sofresse muitas cirurgias, porque o meu tratamento foi marcado por duas características muito distintas, né? O primeiro tratamento ah, eu descobri porque eu tinha uma feridinha no bico do seio que nunca sarava. E aquela história, né? Como você não observa o seu cabelo crescer, você também muitas vezes não observa pequenas modificações no seu corpo. Eu não fui percebendo, por exemplo, que o bico do meu seio estava entrando, né? Porque aquilo acontecia, tipo, milimetricamente todos os dias. Eu não reparava que aquela feridinha
que era mínima, né? Ela não curava nunca. Até que um dia eu comecei a ter dor no braço, fui olhar e eu descobri uma outra doença. Eu tinha uma doença chamada de doença de Paget, que é uma doença de pele. E quando eles fizeram a biópsia nesse bico do seio, eles encontraram ali, né, focos de câncer. E aí eu tive que fazer, na primeira etapa, uma cirurgia conservadora, né? Meus médicos optaram por fazer uma cirurgia conservadora, que se eu voltasse no tempo eu jamais faria. Eu já iria para uma mastectomia radical, tirava as 2 mamas e deu, né? Mas eu fiz essa primeira, uma mastectomia de quadrante apenas, né? Uma quadrantectomia. E aí eu fiz a parte que para mim foi a mais dolorosa. E você vai entender melhor do que ninguém isso. Eu fiz a quimioterapia. Para mim, a quimioterapia foi a pior de todas as partes. Né? A quimioterapia, ela mudou o meu semblante, ela afetou a minha memória, ela acabou com a minha autoestima, né? E depois ainda fiz a rádio, que tem efeitos de longo prazo muito piores do que os efeitos de curto prazo. Naquela época tinham que me contar que eu estava recebendo alguma coisa, porque eu nem percebia. Mas isso tem problemas nos tecidos depois, né? Esse primeiro diagnóstico, escola, ele foi um grande choque. Ninguém bota na sua agenda: amanhã terei câncer e terei que parar a minha vida, ou o que eu desenhei para a minha vida, né? Ninguém se imagina numa situação que nem essa. Eu nunca tive ninguém na minha família que teve isso. Nem Eu eu. não tenho amigos que tiveram isso, né? Então, eu estava literalmente muito sozinha em termos de Vamos lá. experiências para Nunca compartilhar, fumou. sabe? Nunca fumou. Eu nunca fumei, eu nunca bebi. Eu sou magra. As pessoas dizem assim: é que tem gente que é triste, não sei o quê. Cara, quem me conhece, tu me conhece há quantos anos? Tu sabe que eu sou uma pessoa notadamente marcada pela minha alegria. Eu tenho uma fé em Deus sem fim. Então, tipo, se tu olhar para todas aquelas coisas, né, que muitas vezes as pessoas apontam como uma causa objetiva, ou às vezes não tão objetiva assim, para ter câncer, eu não tinha. Se você colocasse o quadro de probabilidades para uma pessoa que nem eu, com os hábitos que eu tenho, com o meu histórico para ter câncer, a aposta seria não ter. E eu tive, né? Para dizer o quê? Quer dizer que essas coisas acontecem. E ponto. Eu não estou ganhando isso como um castigo, eu não estou ganhando isso para aprender. As pessoas me perguntavam depois, né? Tu virou uma pessoa melhor? Eu, disse, eu sempre fui uma pessoa do bem, né? Isso não é um desenho para você fazer Como é que foi o um momento futuro. que tu, como é que foi o momento que tu descobriu que tinha câncer? Esse momento, que nem eu estava te dizendo, né? Ele foi muito surpreendente, porque eu fui para olhar um problema de pele. Eu nunca pensei que eu ia sair de lá com um diagnóstico dessa natureza, né? Então, eu me lembro que eu entrei no consultório da minha ginecologista e eu tirei a blusa. E quando eu tirei a blusa, né? Porque isso é engraçado também, né? Eu estava sentada no hall do consultório e ela me deu um chá de banco, sabe? Ela me deu um chá de banco aquele dia, né? E eu acho um ó do Borogodó ter que ficar esperando uma consulta que eu tinha marcada, entendeu? E aí eu estava pronta para levantar e ir embora. E uma coisa dentro da minha cabeça, né, surgiu assim, sabe? Uma voz, como se fosse falando para mim, diz assim: Fica. senta. Eu me lembro direitinho. Senta, né? Do tipo, espera, né? Aí eu entrei e ela, muito simpática, veio conversar comigo e disse assim: e aí, Patrícia, tudo bem? Assim, olha só, eu vou objetivamente fazer o que eu vim fazer aqui. Eu falei para ela. E eu não fui para trás de biombo, eu não fiz nada. Eu tirei a blusa na hora, porque eu fiquei com aquele negócio do senta, espera, muito claro na minha cabeça, e fiquei com medo, essa é a verdade, né? E eu tirei. Quando ela me olhou, ela disse assim para mim: vou chamar o Ernesto. O Ernesto Guedes, que é o meu meu mastologista, né? Eu sabia que ele já era conhecido na clínica ali onde eu me tratava, como o cara que pegava os casos complicados. Difícil. Ele não era o cara do trivial, tá? Aí já gelou. Quando ela me chamou, disse que ia chamar o Ernesto, ele entra, ele me dá o oi, ele olha para mim e fala assim: olha,
a gente vai ter algo aí que vai ter que operar. Ele fala direto isso, vai ter que operar. E eu Nem examinou? Ele falou para mim, ele mesmo pegou, né, na sequência. Ele Não, falou, nem examinou? não. Ele olhou e disse a mim, ele olhou e disse assim, nós vamos ter um caso aí que a gente vai ter que operar. Aí eu olhei para ele e perguntei assim, é câncer? E assim, isso a gente vai ver na sequência. Mas o que a gente tem aí, a gente vai ter que operar. Aí eu cheguei em casa já muito abalada. Esse diagnóstico foi numa segunda-feira. Na quinta-feira eu já estava numa mesa de operação. Mas quando tu contou pro teu marido e pra tua filha? Eu cheguei em casa naquele dia, foi a primeira ligação que eu fiz pro meu marido. Eu disse, fui no médico agora. Só pra você ter uma ideia, é meu primeiro dia de férias, tá? Meu primeiro dia de férias da faculdade. Eu sou professora universitária, então era uma segunda-feira. Essa consulta foi às 6 horas da tarde, mais ou menos. Eu cheguei em casa, liguei para ele e disse, eu fui, fiz uma consulta, ele me olhou e disse, isso a gente vai ter que operar. Eu perguntei se era câncer, ele disse, isso a gente vai ter que ver. Quinta-feira, eu já operei, e na sequência, foi feita a biópsia daquele tecido retirado e descobriram que eu tinha câncer. Como eu era muito jovem e deu ali que era um tipo de câncer bem complicado, que é o HER2, eu tive que fazer todo o protocolo, né? Eu fiz a quimioterapia, fiz a radioterapia. E aquilo ali, que nem eu disse, foi o pior momento da minha vida, né? O ano mais sombrio da minha vida foi o ano de 2016. E aí eu passei depois por um processo de recuperação. E aí veio uma coisa bem interessante, Escola. Em 2020, em plena pandemia, quando todo mundo estava ali focado em Covid, eu ganhei um outro diagnóstico de câncer, né? Então, aquilo foi algo que eu não estava pronta para aquilo, no sentido de dizer assim, olha, na minha cabeça, eu já tinha passado, estava resolvido, né? E aí veio esse. E diferentemente do que aconteceu no primeiro... Mas como é que tu descobriu? Eu fiz um exame de rotina, eu faço... Tu sabe disso, né? Depois que a gente tem câncer, Isso a que é gente bom. tem muitos exames. E a minha radiologista é esposa do meu oncologista. E ela conhece a minha e o meu histórico. E eu fui lá fazer um exame de rotina, ela olhou e disse assim, hoje tu não sai daqui. E um exame que era para durar 20 minutos, levou 4 horas, né? E aí se fez já direto uma biópsia do que tinha sido retirado dali. E aí, um belo dia, eu estou em casa, o meu oncologista me liga e diz, Patrícia, você poderia vir hoje aqui? Aí eu falei, pô, E aí, tremendo. eu já sabia, né? Assim, você pode vir hoje aqui? Assim, que horas? Isso era mais ou menos, ele me ligou umas 9h30 da manhã. Você poderia vir aqui às 11h30? E eu disse, tá, posso. Na mesma hora, o meu telefone já veio uma sequência de marcações. Era ele, uma marcação depois com o mastologista, que era o Ernesto, né? Então, eu pensei, bom, já deu, já sei o que é o diagnóstico, né? Eu de novo. Naquele dia eu já fiz consulta com ele, fiz consulta com o mastologista e na sequência com o plástico. Mas olha só que interessante isso, tá? Naquele dia, diferentemente do que aconteceu na outra vez, que eu cheguei em casa, tu me falou, né? O que tu fez? Falou com teu marido? Falei com meu marido, e na sequência eu chorei. Naquele dia eu fiz todas aquelas consultas e segui minha vida. Eu fiz uma live com o Banco Central sobre o Pix e eu dei uma aula magna na Universidade de Caxias, né? E a minha vida seguiu. Diferentemente do que aconteceu da outra vez, eu estava entendendo o que estava acontecendo. Eu tinha consciência de que se eu venci uma vez, eu venceria a segunda vez. E eu vou dizer para você que o abalo da segunda vez foi mínimo, apesar de eu ter feito 8 cirurgias nessa segunda parte. Né? 8? Eu fiz 8 cirurgias. Né? A primeira cirurgia, que foi essa da retirada desse segundo câncer, acompanhada da mastectomia radical e que eu fiz a reconstrução já naquele primeiro momento, foram 8 horas e meia de cirurgia.
né? E eu tive que fazer várias outras cirurgias, porque eu tive muitas complicações, porque quando você opera uma pele que sofreu ação da radioterapia, nunca mais o processo de cicatrização é o mesmo, né? Patrícia, eu queria falar muito sobre um pouco, né, sobre a importância do diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, eu sempre digo para as pessoas que conversam comigo sobre isso, né? Encontrar um câncer não é uma sentença de morte, muito pelo contrário, nós dois estamos aqui para dizer que é uma sentença de vida. Se você encontra, você trata, né? A gente está numa cidade, que é Porto Alegre, que ela é muito bem atendida de recursos para a gente ser cuidado com uma doença de complexidade alta, que é o caso do câncer, né? Então, a gente vive de um jeito diferente. Eu não vou dizer, escola, eu não vou mentir, né? Que a minha vida é igual depois no final de 2015. Você não é mais igual, né? Você não é mais igual porque na sua agenda agora constam compromissos médicos que não existiam. Muitos compromissos médicos. A quantidade de consultas e exames que eu faço, eu nunca pensei na minha vida que eu ia fazer. A quantidade de exames que eu faço num trimestre, eu acho que é maior do que a quantidade de exames que eu fiz em toda a minha vida antes de ter sido diagnosticada com câncer pela primeira vez. A doença toma tempo. Ela toma tempo de vida, tá certo? Da gente, porque a gente vai ter que botar na É nossa uma agenda. das lições do meu livro. E a outra coisa Tempo. que eu acho que é muito importante é que ela muda muito a forma de tu pensar certas coisas. Então, por exemplo, que eu te falei antes, as pessoas me perguntam, tu é uma pessoa melhor agora? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa boa, sempre fui uma pessoa do bem, sempre tentei ser uma pessoa justa e assim por diante. Mas eu valorizo mais hoje coisas muito simples da vida, né? Eu valorizo o que eu como, por exemplo, porque quando eu estava com câncer, ali tratando o câncer, eu tinha uma restrição grande de coisas que eu podia ou eu não podia comer. Eu valorizo muito os momentos que eu estou bem, porque não estar bem é uma perda de competitividade, vamos dizer assim, né, de produtividade gigantesca. Eu tento valorizar muito as pessoas que estão do meu lado, porque uma coisa que eu aprendi é que quando você tem uma doença que nem essa, não basta só ter dinheiro. Você tem que ter a ajuda de pessoas, né? E ser cuidado com amor é diferente de só ser cuidado, né? Então, eu acho que o câncer traz lições e faz com que a gente olhe para a vida com outros olhos, né? Por exemplo, mas de outro lado, eu corro menos riscos hoje do que eu corria antes, porque eu dou mais valor, assim, à vida, à vida como um todo, né? Patrícia, muito obrigado pelo teu relato e parabéns pela tua história, tá? Querido, estamos juntos nessa. Vou estar lá, né, com o livrinho na mão para ganhar o teu autógrafo. Eu sempre falo, né, quando a gente se encontra, que essas histórias têm que ser contadas, porque isso é um sopro de esperança para quem está passando por isso, né? Porque, vamos lá, né? Quando a gente estava no core, no momento mais sombrio, quantas vezes a gente duvidou que esse amanhã pudesse acontecer, não é verdade, escola? Muito obrigado, te espero lá, tá? Tá bom, querido. Beijo no teu coração. Tchau, tchau. Tchau.